Agora, com esse novo livro que eu estou escrevendo, eu também espero melhorar um pouquinho a mais a minha vida. E assim deverá ser a vida de todas as mulheres. Senhoras e senhores, nesse debate discutimos o tema essencial, a preservação e o respeito à obra de Carolina Maria de Jesus, uma das vozes mais potentes da literatura brasileira, e sua possível correção ortográfica. Desde já eu gostaria de enfatizar que a proposta de correção não é um desrespeito à autora, mas ao contrário, é uma celebração ao seu legado e uma tentativa de amplificar suas mensagens para além das barreiras linguísticas e culturais. Nesse sentido, como diz Regina Dalkstagner, colaboradora do site Rascunho e também professora do Departamento de Teoria Literária da Universidade de Brasília, Carolina, em Casa de Alvenaria, nos apresenta o desejo de, abre aspas, escrever como um doutor e competir como um doutor, fecha aspas. Essa era a ousadia de Carolina, se aceita na literatura brasileira pela profundidade de sua escrita, sem ser limitada por circunstâncias que estavam além do seu alcance. Diante dessas aspirações, podemos inferir que, se viva estivesse hoje, Carolina apoiaria iniciativas que ajudassem sua obra a alcançar maior visibilidade, garantindo que sua mensagem fosse ouvida e compreendida. Corrigir a ortografia de seu livro não muda seu conteúdo, não distorce seu significado e muito menos desrespeita sua autenticidade. Essa correção é um ato de responsabilidade literária e educativa. Como sabemos, a literatura desempenha um papel crucial na formação dos jovens leitores. E é essencial que forneça um modelo linguístico correto, servindo de ferramenta educativa e de inspiração para as próximas gerações. A revisão ortográfica de quarto de despejo tem o potencial de elevar sua importância no cenário literário, tanto no Brasil quanto no exterior. Dados do relatório Retratos da Leitura no Brasil, de 2019, indicam que um domínio da norma padrão contribui para a credibilidade das obras, especialmente em mercados editoriais internacionais. Além disso, pesquisas do movimento Todos pela Educação revelam que obras revisadas têm até 30% mais chances de serem traduzidas e distribuídas mundialmente, alcançando assim milhões de leitores. Por outro lado, o Brasil enfrenta desafios educacionais graves, como mostrado pelo PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, de 2022, onde o país ocupa a 52ª posição em leitura e está abaixo da média da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em todas as disciplinas desde 2009. Esses dados reforçam a urgência de fortalecer o domínio da língua e a valorização da norma padrão para promover melhor formação acadêmica e competitividade no mercado global. Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional, Lei 9.394 de 1996, estabelece que a educação escolar deve preparar o indivíduo para o exercício da cidadania e sua classificação para o trabalho. Isso inclui o ensino da norma padrão como ferramenta fundamental para garantir a igualdade de oportunidades e promover a inclusão social por meio da linguagem. Assim, revisar a obra de Carolina é uma forma de ampliar sua relevância, tanto nacional quanto internacionalmente, sem comprometer a essência de sua escrita. A BNCC destaca a relevância do texto literário no desenvolvimento dos estudantes. Além disso, a matriz de referência do Enem descreve a competência 4 como, abre aspas, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, fecha aspas. Ao alinhar a obra de Carolina à norma padrão, não só garantimos sua relevância educacional, como também fazemos dela um modelo para o desenvolvimento do senso crítico dos jovens. Afinal, Carlos Drummond de Andrade descreveu Carolina como, abre aspas, a mais necessária e visceral flor do lodo, fecha aspas. Além disso, Clarice Lispector, ao elogiar a autenticidade da escritura, afirmou que ela escrevia de verdade. Se corrigir a obra aumenta seu alcance da sua mensagem, sem comprometer sua essência, não seria nosso dever garantir que suas palavras superem barreiras linguísticas e alcancem leitores no Brasil e no mundo? Aqui eu gostaria de apresentar um exemplo de variação linguística presente da obra, demonstrando como uma pequena adaptação pode aumentar a clareza do texto.
No original da página 8 de Quarto de Despejo, Carolina escreve, abre aspas, veio a D. Silva reclamar contra os meus filhos, que os meus filhos são mal educados, fecha aspas. Revisado o trecho ficaria, veio Dona Silva reclamar contra os meus filhos, dizendo que eles são mal educados. Essa simples correção ortográfica facilita a compreensão sem modificar a essência ou o impacto da mensagem da autora. Carolina Maria de Jesus não foi reconhecida pela Academia Brasileira de Letras, apesar do seu impacto e relevância na literatura brasileira. Isso evidencia como barreiras sociais e linguísticas restringem seu prestígio e alcance. Revisar sua obra é uma reparação simbólica que garante a ela o espaço devido como uma das maiores autoras do Brasil. Carolina merece ser lida, compreendida e respeitada por todos. A revisão de sua obra, A Norma Padrão, é um compromisso com a valorização de sua mensagem e a sua universalização. É um gesto que perpetua o impacto de uma mulher que transformou palavras em resistência e inspiração. Muito obrigada. Olá, meu nome é Rafaela Vieira, eu sou do primeiro ano F. Eu estou aqui para trazer mais alguns complementos do que já tem sido dito aqui pelo grupo de nós, gramáticos, que desejamos que ocorra uma revisão do texto de Carolina Maria de Jesus e uma correção nos seus erros ortográficos. Primeiro, eu quero trazer o conceito de o que é voz literária. Voz literária é a assinatura que diferencia um autor dos outros. Ela não se trata apenas de escolher palavras bonitas, mas de expressar autenticidade e emoção. Imagine sua voz literária como uma marca registrada do seu trabalho, algo que os leitores vão identificar instantaneamente ao ler um livro seu. Ou seja, a voz literária, ela é a essência do autor, o que faz o autor ser reconhecido. Por exemplo, Machado de Assis é reconhecido por sua ironia, e Carolina Maria de Jesus é conhecida por sua sensibilidade, por sua sinceridade, por falar de situações cotidianas, mas na visão dela, na visão de uma pessoa que vive elas, numa visão mais sensível, mais delicada, mais profunda. E por conta disso, falar que a ortografia de Carolina Maria de Jesus é uma maneira de voz literária é de certa forma errado, pois a autora possui uma voz literária muito mais presente na maneira como ela escreve, na maneira como ela descreve algumas situações. Existem vários e vários trechos do livro onde ela apresenta situações complexas de forma simples, mas de forma verdadeira, não omitindo fatos. Ela é sincera, ela é real, ela expressa o que ela quer. Além disso, antes que venham falar algo sobre a voz literária da autora e sua essência, na hora da edição, uma das prioridades dos editores é fazer com que a voz literária seja mantida, ou seja, a autora edita seus escritos junto com o editor, mas como Carolina já não está mais entre nós, o editor editaria os escritos com possivelmente um familiar. E o editor, ele foca no contexto, na claridade, na manutenção da autenticidade. Ele vai eliminar palavras desnecessárias, aprimorar a fluidez e ele vai ter a certeza de que cada frase contribuiu para o tom geral da obra. Ele não vai mudar o que a autora quis falar, ele não vai manipular palavras ou tirar a essência de quem ela é, de quem foi Carolina Maria de Jesus. Não, pelo contrário. Ele vai trazer mais visibilidade para o texto dela. Além disso, o desejo da autora sempre foi que a gente pudesse tratar o livro dela de forma parecida com as dos doutores. Regina, professora da UNB, do Departamento de Teoria Literária da Universidade de Brasília, Regina Del Castagni, ela diz o seguinte: os escritores oriundos da elite sempre têm seus textos revisados por profissionais antes da publicação. Por que a obra de Carolina não merece esse cuidado? Porque o erro de ortografia do jornalista ou do diplomata é considerado apenas isto, um erro que pode e deve ser corrigido, enquanto o erro de Carolina é considerado o elemento central de sua obra. Além disso, a Regina lembra que no próprio texto de Casa de Alvenaria, a escritora dizia que sua ambição era escrever como um doutor, competir com o doutor. Essa era a ousadia dela. Queria ser aceita na literatura brasileira pela força de sua escrita, não ser condenada e permanecer às suas margens por culpa dos direitos aos quais não teve acesso. É possível
ignorar a vontade de Carolina e até produzir justificativas para isso, mas ela deixou fortes indícios sobre qual era seu desejo como autora. Vocês acham correto fazer com que a própria vontade da autora não seja respeitada? Uma autora que passou por altos e baixos, que viveu uma vida sofrida e que lutou para que tivesse seu primeiro livro publicado. Uma autora que nos mostra de forma clara e objetiva o que é uma vida na favela, o que acontece lá dentro. A Carolina, ela conseguiu sair da favela, mas continua a categorizá-la e rotulá-la como uma favelada, que escrevia, e não como a primeira autora negra que recebeu o maior prestígio no mundo pelos seus livros e que foram traduzidos a mais de 40 idiomas diferentes. Além, como que vocês querem deixar uma autora tão importante para a literatura brasileira ser deixada de lado? Como não cuidar da obra dela, assim como a gente cuida de obras de vários outros atores tão importantes quanto? Seria isso justo com a história de Carolina, com a luta de Carolina? Senhoras e senhores, após discutirmos a importância de revisar a ortografia do livro Quarto Despejo, quero reafirmar que essa proposta visa torná-la mais acessível, sem alterar a essência ou diminuir a autenticidade de Carolina Maria de Jesus. Com uma revisão ortográfica, buscamos superar barreiras linguísticas que podem dificultar o entendimento do texto por leitores modernos, ampliando seu alcance e impacto. Tudo, como explicam os linguistas Ferdinand de Saussure e Noam Chomsky, a língua muda com o tempo e atualizar o texto de acordo com as regras atuais ajuda na compreensão sem prejudicar sua originalidade. Como diz o professor Domingos Pascoal, a norma culta não é um fim em si mesma, mas um meio para a comunicação eficaz em contextos que exigem mais precisão e formalidade. O uso da norma padrão é um recurso para garantir que as ideias do autor cheguem ao leitor de forma clara e acessível, especialmente em contextos educativos e literários. Além de que, usar a norma culta não estaremos apagando a identidade do autor, mas sim fazendo um diálogo com o leitor seja mais eficiente. Do lado, segundo a professora Regina Dalcachiné, da Universidade de Brasília, em uma postagem no dia 15 de agosto de 2021, ela disse, abre aspas, discordo completamente da decisão de manter a gramática original de Carolina com todos os seus muitos desvios da norma padrão da língua, sobretudo na ortografia, fecha aspas. A professora Regina argumenta que sem uma revisão existe o risco de manter a autora fora do centro da literatura brasileira, fazendo-a sendo vista apenas como curiosidade. Atualizar a obra é uma forma de promover inclusão e combater desigualdades. Além disso, é crucial refletir sobre o fato que Carolina Maria de Jesus, autora de uma das obras mais impactantes da literatura nacional, ainda não foi reconhecida pela Academia Brasileira de Letras. Por isso, revisar sua obra, Quarto Despejo, é mais que uma necessidade, é um gesto de reparação que garante que o legado de Carolina ressoe com mais força no cenário literário. Atualizar a obra de Carolina vai muito além de ajudar os leitores de hoje, mas se mostra como um gesto de superação e luta, mostrando sua contribuição e denúncia de como a vida na favela precisa ser valorizada e celebrada como uma das maiores e mais relevantes da história da literatura brasileira. Sobretudo, um estudo da SCielo Brasil revelou que as obras adaptadas à norma culta e contemporânea têm 35% de chance a mais de aceitação em currículos escolares, ampliando seu impacto educacional. A pesquisadora Suza Basnet também destaca que a adaptação preserva e difundem o legado de uma obra, permitindo que ela alcance novas gerações. Sendo assim, a pesquisadora, ao falar sobre adaptação e tradução de textos, afirma que mudanças na linguagem ajudam a preservar e espalhar o legado de uma obra. Dessa maneira, corrigir a ortografia do livro não irá reduzir seu poder, mas sim aumentar seu impacto, garantindo que a história continue sendo vivida por novos leitores e pelas próximas gerações. Em suma, defender essa atualização é proteger e reforçar a voz e a força que estão presentes na obra, assegurar que sua mensagem continuará a emocionar e inspirar os leitores. Nesse contexto, propomos a publicação de Quarto Despejo em duas versões, a original, preservando integralmente as características do texto, e uma revisada, adaptada às normas ortográficas atuais. Essas abordagens oferecem ao público uma liberdade de escolha educacional e formal, preservando a autenticidade da autora, ao mesmo tempo que expande seu impacto formativo. Tal iniciativa reafirma o papel de Carolina como uma das maiores grandes vozes da literatura brasileira. Muito obrigada. Boa tarde, Guilherme. Obrigada por ter vindo. Eu queria fazer 3 perguntas para você a partir de agora.
Uma reforma ortográfica no texto original poderia ser vista como uma ferramenta para combater o preconceito linguístico? Vamos lá. Sobre questões de reforma ortográfica ou simplesmente modos de escrita de um texto, vamos supor, uma obra literária, o que seria a originalidade dessa obra literária, na minha visão, certo? Vamos lá. Sobre a questão de combater preconceito linguístico. Existem duas pontas, né, duas visões que nós temos sobre isso. A primeira delas é que seria interessante, certo, em termos de, vamos lá, de uma escrita correta, certo, que toda obra literária, ela passasse por isso, certo, tivesse todo esse suporte ortográfico, né, independente do autor, que toda obra literária tivesse esse suporte, tendo em vista que nós temos N tipo de público, N pessoas, né, ou seja, nós temos vários públicos para que essa obra literária ela atenda. Públicos com uma bagagem cultural maior, públicos com uma bagagem cultural melhor. Os autores da literatura, autores clássicos, autores contemporâneos, nós precisamos reconhecer sobre qual foi a época em que ele viveu, qual era o ambiente em que ele vivia. Tudo isso deve ser levado em consideração, sim, certo? Manter a escrita do texto original, se for no caso de Carolina Maria de Jesus, se eu corrigisse esse texto, poderia ser uma forma de preconceito linguístico. Afinal de contas, qual foi o ambiente que Carolina Maria de Jesus ela cresceu? Uma coisa a ser reconhecida, certo? Mas e aí? É todo mundo que vai entender que Carolina Maria de Jesus ela escreveu uma obra literária de acordo com a visão, de acordo com o ambiente que ela vive ali, de repente com a variedade linguística situacional, por exemplo, naquela situação que ela vivia, a bagagem cultural de repente, o nível de escolaridade, porque bagagem cultural nós sabemos que tem, agora, e o nível de escolaridade? Tudo isso deve ser levado em consideração. E essa questão da reforma ortográfica poderia ser interpretada como uma tentativa de apagar as variedades linguísticas da autora? Quando nós pensamos assim de apagar as variedades linguísticas da autora, em partes, sim, porque aí nós estaríamos desconsiderando o ambiente pelo qual ela vive, talvez o nível de escolarização dela. Só que nós temos vários públicos-alvo. Será que esse público-alvo conhece sobre a vida da autora? Que é uma coisa que deve ser levada em consideração. Daí o motivo pelo qual nós precisamos estudar, por exemplo, biografia da autora, para entender o motivo pelo qual ela escreveu aquela obra literária, seguindo uma gramática normativa, seguindo as normas da gramática brasileira ou não. Porque independente disso, a qualidade da obra, o alcance da obra, com certeza ele vai ser mantido, certo? Pode haver uma perda de variação linguística? Pode, mas também um rigor normativo não seria uma coisa ruim, vamos dizer assim. E analisando como ocorre a publicação de um livro, você acredita que por meio da variação institucional, o correto deveria ser corrigir o livro de Carolina, mantendo sua essência? Como eu disse, se for para um alcance de um público-alvo, se esse público-alvo ele não conhecer de repente, né, sobre toda a situação de vida de determinado autor, no caso Carolina Maria de Jesus, haveria a perda, certo? Por meio dessa variação linguística situacional, a primeira coisa que a gente tem que entender, certo? Essa questão do correto e incorreto, ou seja, certo e errado, adequado e inadequado. É totalmente adequado nós escrevermos um livro de acordo com a situação, a nível de escolarização e tudo mais. Agora vamos lá. Se você quer ter um bom alcance, certo? Um rigor gramatical seria bom, mas nada supera a essência do autor. Daí, por exemplo, os exemplos que nós temos de literatura clássica. Aí é aquela coisa, na literatura clássica nós tínhamos todo um rigor de escrita, mesmo alguns autores também vivendo sob determinadas condições de escolarização, onde vive e tudo mais. Só que são dois pontos de vista a ser considerados novamente falando. Pela variedade linguística situacional, seria bom a correção, ou seja, adequar todo aquele livro de acordo com o rigor normativo? Ok,
Massa! Mas aí ocorreria o quê? A perda da essência. E aí, qual é melhor? A essência ou o rigor gramatical? Entendeu o ponto de vista que nós temos que reconhecer? Aí vai variar de acordo com o público-alvo, da exigência do público-alvo. Por último, você acredita que a mensagem de Carolina Maria de Jesus se tornaria ainda mais poderosa com uma linguagem revisada e por quê? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que considerar é que é uma obra brilhante, uma obra maravilhosa. Na minha visão de leitor de Carolina Maria de Jesus, uma das melhores na minha opinião. Só que, mantendo essa variação linguística, essa variação linguística na qual a obra foi escrita, na minha visão, certo? Não aumentaria, muito pelo contrário, diminuiria. Só que é claro que quando você tem uma obra literária bem revisada, certo? Principalmente se você for uma pessoa que detém de um conceito linguístico, de um conhecimento linguístico, um conhecimento científico a respeito de normas gramaticais, certo? Se tornaria talvez uma obra o quê? Vamos dizer assim, uma obra com uma linguagem bem mais rebuscada, considerando o rigor gramatical. Mas nós temos que entender que Carolina Maria de Jesus, certo? Toda a experiência de vida que ela teve, certo? A mensagem que ela carrega já é uma mensagem com uma mensagem, digamos assim, poderosa, como vocês mesmos trouxeram para mim. Só que, com esse rigor gramatical, perderia a essência. Se perde a essência, essa linguagem revisada talvez não fosse uma coisa tão útil, a nível de quê? De você ter um reconhecimento sobre a obra. É claro que, novamente falando, com o rigor gramatical, a obra talvez se tornaria até um tanto quanto mais acessível a todos os públicos. Perderia por um lado, ganharia por outro, em todas as visões. Certo, obrigada pela participação. Imagina, estamos aí. Estamos aqui hoje com o Dias Almeida, escritor do livro A Morte do Fogão, e eu queria fazer algumas perguntas para você. Como você decidiu entre a publicação tradicional e a autopublicação? O que pesou mais na sua escolha? A publicação tradicional, ela me chamou a atenção pelo fato dela me dar mais credibilidade, né? A publicação tradicional passaria para a editora, os selos, toda a revisão de uma editora digamos, com certo renome. Então, quando eu me lancei a ideia quando eu pensei na ideia de lançar o livro, eu não queria que fosse um lançamento apenas um simples hobby lá, né? Eu gostaria que minha obra passasse por algum crivo de alguém que tivesse idoneidade para isso. Pode ser que, de repente, se não fosse aprovado numa tradicional, nem sei se eu lançaria, mas não sei se é um certo orgulho isso, mas eu queria que a obra fosse, né, avaliada por gente da área, gente com competência para isso. Além disso, como foi a busca por uma editora que acreditasse no seu projeto? Essa busca partiu de uma busca um pouco mais simples, porque como é que eu fui escrevendo as crônicas e eu fui escalando uma análise das próprias crônicas. Exemplo, as primeiras crônicas eu comecei a mostrar para os amigos mais próximos. Mas amigos, sabe como é que é? Amigo, né? Ele vai olhar assim, nossa, que maravilha. E como eu queria lançar, então, bem, eu tenho que começar a mostrar isso para pessoas, né? E aí comecei a distanciar um pouco, mostrar para professores de literatura, conhecidos meus, também conhecidos, né? E aí, esses professores começaram a me indicar críticos literários. Eu enviei a obra para 2 críticos, né? Fizeram os seus apontamentos, a partir desses apontamentos eu fiz algumas mudanças. E um desses críticos que me indicou uma editora, inclusive a editora que eu fiz o lançamento é uma editora de Curitiba. Tive um excelente respaldo com essa editora. Então, essa ideia, como é que eu cheguei nessa editora, foi através de um crítico literário, que leu toda a obra, fez uma primeira revisão dela, me disse, olha, bacana essa obra, acho que a gente pode
e adiante. O que você considerou mais desafiador na fase de edição? E como foi esse processo, desde a escrita do texto até a publicação? Mais desafiador na fase da edição, mais desafiador era a preocupação com a entrega no prazo, porque eu tinha uma data para lançamento, né? O aspecto do próprio livro mesmo, isso eu estava muito preocupado com isso, porque na edição que você tem toda a arte da capa, né? A minha ideia sempre foi fazer um livro para um consumo rápido, as crônicas são curtas, né? Então a minha preocupação mesmo foi que essa coisa idealizada que se transformou numa, né, uma brochura escrita à mão primeiro, depois digitada, era a surpresa que ia sair dessa forma aqui. Eu particularmente gostei muito, né, da apresentação e tudo mais. Inicialmente eu estava muito preocupado se a editora conseguiria fazer um bom trabalho, mas como foi muito bem indicado, né, a crítica literária que me acompanhou, Paola Santiago, de uma competência gigantesca, ela me indicou uma boa editora, que até quero ler ela aqui, que é a editora Página Nova, não tive nenhum problema com eles. E aí sim, eles fizeram todo o trabalho, apontamentos, né, pediram mudanças, algumas foram feitas, outras não. Houve algum momento em que você teve que reescrever um trecho ou fazer muitas alterações na obra? Muitas alterações não, reescrever um trecho ou outro sim. Mas, inclusive, a própria editora, ela foi muito tranquila nisso. No caso do livro, todas as alterações que eles solicitaram foi no seguinte aspecto: olha, não é necessário você fazer essa alteração, você pode seguir esse caminho. Nós sugerimos assim. Alguns eu segui o conselho deles, até porque são mais experientes que eu, né? Outros eu queria dizer exatamente aquilo lá. Por exemplo, teve algumas situações que eles me convenceram que realmente eu tinha que mudar. Teve outras que eu convenci, eu fiz o convencimento a eles que não, tem que ser do jeito que você escreveu mesmo. Essa parte é muito enriquecedora, muito bacana. Essa troca, na minha opinião, o escritor cresce muito. Nós sabemos que hoje a opinião de editor é muito importante para a publicação de um texto. Então, eu gostaria de saber como é a sua relação com o editor, se existe muita troca de ideias e qual foi a sugestão mais valiosa que te deram. Troca de ideias é constante. Eles conseguiram fazer a edição desse livro aqui. Geralmente essa editora, eles pedem 6 meses. Eu precisava em 90 dias, eles cumpriram o prazo. Então a conversa era quase diária. A sugestão mais valiosa que me deram foram 2. Eles me deram boas dicas para fazer o lançamento. O lançamento que eu fiz foi um sucesso, fiquei muito realizado. E que eu procurasse alguém com certo know-how já na literatura para fazer o prefácio. E eu consegui um escritor goiano também de peso, que leu a obra e topou fazer o prefácio do meu livro. Muito obrigada.